Olá, queridos alunos! Hoje daremos início ao segundo aulão de História, terceiro bimestre, nono ano, cujo tema será Brasil da Democracia, 1945, ao golpe militar, 1964. Boa aula! Logo após a renúncia de Getúlio Vargas ao poder e, consequentemente, o fim da chamada Era Vargas em 1945, por causa da Segunda Guerra Mundial, como aprendemos, ocorreram eleições presidenciais que colocaram no poder Eurico Gaspar Dutra, ocorrendo então a retomada da democracia no Brasil. O início do governo de Eurico Gaspar Dutra, sucessor de Getúlio Vargas, foi marcado pela formação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a criação de uma nova Constituição, que foi promulgada em 1946 e reestabelecia a democracia no Brasil após a Era Vargas, a organização do Estado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a autonomia de estados e municípios, colocando fim ao centralismo político que caracterizou, como já aprendemos, a Era Vargas. Em seu governo na área econômica, Dutra procurou também inverter a política nacionalista de Getúlio Vargas, seu antecessor, dando uma orientação mais liberal ao seu governo. O Estado, para Dutra, deveria deixar de intervir na economia e restringir suas ações apenas às áreas fundamentais. Para isso, decidiu criar em seu governo o chamado Plano SALT, abreviatura de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, considerados setores prioritários. Com base nisso, foi realizada a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, atual Via Dutra, a abertura da rodovia Rio-Bahia e a instalação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O governo de Dutra também facilitou ainda a entrada de capital estrangeiro, especialmente o norte-americano, e em meio ao clima da Guerra Fria, o governo estreitou relações com os Estados Unidos em 1947 e cortou relações diplomáticas com a União Soviética, decretando na época a ilegalidade do PCB, Partido Comunista Brasileiro. O mandato de Dutra encerrou-se em 1951, ocorrendo novas eleições presidenciais, no qual saiu vitorioso o pai dos pobres, como ficou conhecido, Getúlio Vargas, que acabou reassumindo a presidência no Brasil, mas dessa vez por meios democráticos. Com Getúlio Vargas novamente no poder, as ideologias nacionalista, intervencionista e paternalista ganharam um novo impulso. O governo de Getúlio Vargas restringiu as importações, limitou os investimentos estrangeiros e dificultou a remessa de lucros das empresas transnacionais aos seus países de origem. Em 1952, ele criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, para incentivar a indústria nacional. E em 1953, criou a Petrobras, uma empresa estatal com o objetivo de promover o desenvolvimento industrial, ampliando a rede de infraestrutura energética do país, de forma a deter o monopólio da exploração e refino do petróleo. Também em seu governo dobrou o salário mínimo, porém essa política nacionalista de Getúlio Vargas desencadeou a oposição dos grupos liberais antigetulistas, como o grupo da UDN, União Democrática Nacional. Em 1954, um dos principais oponentes de Getúlio Vargas, o jornalista Carlos Lacerda, sofreu um atentado no qual morreu seu segurança, o major da Aeronáutica Rubens Vaz. Investigações na época acabaram descobrindo que pessoas próximas a Getúlio Vargas estavam envolvidas no caso. Essa situação acabou acirrando os ânimos dos oposicionistas de Vargas, gerando uma grande campanha para sua renúncia. Pressionado, Getúlio Vargas acabou suicidando-se em 24 de agosto de 1954. Com o seu suicídio, o vice-presidente Café Filho assumiu o poder. No ano seguinte, em 1955, ocorreram novas eleições presidenciais e Juscelino Kubitschek de Oliveira foi eleito com o seu vice-presidente João Goulart para a presidência da República.
O governo de JK, como ficou conhecido Juscelino Kubitschek, foi marcado pela política desenvolvimentista, ancorada no plano de metas divulgado sob o slogan 50 anos em 5, no qual, através dessa política de seu governo, Juscelino prometia desenvolver o país em tempo recorde. O programa priorizava investimentos em alguns setores, também considerados essenciais pelo governo, como energia, indústria, educação, transporte e comércio. E para alcançar essas metas de desenvolvimento nessas áreas, o governo favoreceu a entrada de capitais estrangeiros e a presença de empresas transnacionais no país. Esse modelo de governo abandonava o nacionalismo de Getúlio Vargas e aderia ao capitalismo internacional. Como resultado disso, foi instalado no Brasil nesse período fábricas de caminhões, tratores, automóveis, produtos farmacêuticos e cigarros, além da construção das hidrelétricas de Furnas e Três Marias e a pavimentação de milhares de quilômetros de estradas. A maior obra do governo de JK, que o marcou para a história, sem dúvida, foi a construção da nova capital federal, Brasília, no Distrito Federal. A cidade foi inaugurada em 1961, planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A abertura da economia ao capital estrangeiro e os vários empréstimos contraídos deixou o país em uma grave crise econômica. Em 1960, com o fim do governo JK, ocorreram novas eleições presidenciais no Brasil, marcando ainda a fase de governos democráticos antes da ditadura militar, no qual estavam na disputa o candidato Henrique Teixeira Lott para a presidência e João Goulart como seu vice, e na oposição, no partido da UDN, estava disputando também as eleições o ex-governador de São Paulo e candidato Jânio Quadros. Jânio Quadros se mostrou um candidato diferenciado, pois pregava uma limpeza na vida política nacional, com um combate à corrupção. Para simbolizar essa ideia, ele usava uma vassoura na campanha eleitoral. Nesse período, como os eleitores poderiam escolher o presidente e o vice-presidente de partidos diferentes, nessa eleição o povo brasileiro escolheu Jânio Quadros em 1960 como presidente e João Goulart como seu vice. Juntos eles formaram na política a dupla Jan-Jan. Quando assumiu o poder em 1961, Jânio Quadros encontrou a economia brasileira em uma situação difícil e teve que cortar gastos. Na área externa, seu governo reatou relações diplomáticas com países socialistas, a fim de ampliar mercados no contexto da Guerra Fria, e para reforçar essa independência em relação ao bloco capitalista, condecorou na época o argentino Ernesto Che Guevara, então ministro da Economia em Cuba, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, provocando muitas reações contrárias no país. Porém, após 7 meses de governo em 1961, Jânio Quadros surpreendeu a todos, renunciando à presidência numa manobra política fracassada. Essa renúncia fazia parte de um plano para fortalecer ainda mais o seu poder. Porém, ele não deu certo, pois ele acreditou que o povo e o Congresso, com medo do seu vice assumir o poder, pois ele tinha ligações com as causas trabalhistas e comunistas, se mobilizassem contra sua renúncia, e ele então exigiria plenos poderes para retornar. Com esse episódio, João Goulart, ou Jango, como ficou conhecido, era o novo presidente do Brasil, mas a princípio ele foi impedido de governar. A oposição implantou até o parlamentarismo para limitar os seus poderes de comando, que só foi revogado através de um plebiscito, ou seja, uma consulta popular que decidiu pelo retorno do regime presidencialista e os impactos da campanha da legalidade, que foi a favor de sua posse e de seu governo na época. O governo conturbado de João Goulart foi marcado pela crise econômica que havia se agravado e sua tentativa de recuperá-la através do Plano Trienal. O Plano Trienal foi elaborado durante o governo de João Goulart como tentativa de combater os altos índices da inflação brasileira. Para conseguir recuperar a economia, esse plano foi apoiado pelas chamadas reformas de base, que eram um conjunto de medidas que objetivavam reestruturar as instituições políticas, jurídicas e econômicas do país.
Entre as principais reformas de base estavam a agrária, a administrativa, a constitucional, a eleitoral, a bancária, a tributária ou fiscal e a universitária ou educacional. O plano trienal serviu para aumentar a instabilidade política nacional. A oposição aumentou a quantidade de críticas sobre o presidente. Este, por sua vez, em ações desesperadas, passou a editar decretos-lei tentando corrigir as situações desagradáveis no Brasil e passou a defender a reforma agrária. A situação foi se aquecendo cada vez mais. Os trabalhadores ganhavam espaço com movimentos sindicais, a reforma agrária era associada ao socialismo no contexto da Guerra Fria e a economia apresentava índices desastrosos. O resultado de todo esse ambiente de contestação e instabilidade foi o golpe político dado pelos militares em 1964, ou o famoso golpe de 1964, que derrubou Jango do poder e iniciou uma ditadura que duraria mais de 20 anos no Brasil. Bom, queridos alunos, finalizamos mais uma aula de História e espero que tenham gostado. Bons estudos!